Sim, Mas sim. aí, beleza, a gente está falando disso, mas já que a gente comentou aqui que é uma fé não fundamentada, o que seria uma fé fundamentada? Sabe? O que seria uma fé, então, amadurecida? Então, eu acredito que existem quatro caminhos para que a gente possa ter uma fé fundamentada, né? E que a gente possa estar nos autocriticando para verificar se estamos trilhando o caminho dessa fé fundamentada, né? Eu Uhum. diria, os quatro caminhos são relacionamento vertical, relacionamento horizontal, revelação especial e revelação geral. Como assim, Thiago? Relacionamento vertical, relacionamento de nós com Deus, né? A gente precisa de Sim. oração, a gente precisa ter intimidade. Eu diria que o elemento mais pragmático, mais prático disso seria a oração, né? Que simbolizaria, né? Representaria Uhum. o relacionamento vertical, né? Mas eu estou falando mais de intimidade com Deus mesmo, né? Não aquela oração. Quando fala de oração, não é aquela oração também, oração por oração, né? Mas aquela Uhum. oração que busca intimidade com Deus, uma vida de busca de intimidade com Deus de fato, né? Sim. Relacionamento horizontal é fundamental também. Não só relacionamento vertical, mas relacionamento horizontal. E no relacionamento horizontal englobaria a gente entender, né, a história da igreja, porque não só o relacionamento com os nossos contemporâneos, né? O relacionamento com a igreja de Cristo como um todo também significa se Sim. relacionar com as pessoas que já passaram, com a igreja que já passou, né? Então Uhum. conhecer a história da igreja, a história da sua igreja, conhecer os livros teológicos da sua época, né? As principais Uhum. referências teológicas, né? Os principais pensadores cristãos da nossa época, né? Acompanhar o pensamento teológico das mais das referências atuais, né? Aprender com a igreja local, isso é fundamental, né? Uhum. Estudar, fazer cursos, enfim, eu acho que relacionamento horizontal se resumiria a isso: história da igreja, livros, cursos, acompanhar o posicionamento dos teólogos de referência atualmente e aprender com a igreja local. Então, relacionamento Sim. vertical, relacionamento horizontal. Também diria revelação especial, que seria o estudo da palavra, e revelação Uhum. geral, que é estudar a natureza. E a natureza aí entra Sim. num campo que a gente trabalha na universidade, né, que são as áreas de conhecimento. Né? Se Deus, se a gente entende que há duas revelações, né, a revelação especial, que é a revelação das Escrituras, e a revelação geral, que é a revelação de Deus na natureza, e as duas são Uhum. revelações divinas, elas não podem de forma alguma se contradizerem. Né? Se a gente Sim. vê uma contradição entre as duas, significa que nós estamos interpretando uma das duas ou ambas de forma errada. Né? Então, uma cosmovisão e uma fé fundamentada definitivamente enxerga a compatibilidade entre a fé e a ciência ou a área de conhecimento que a gente está trabalhando, estudando. Então, isso, Como diz relacionamento o vertical. físico Adalto Lourenço, né? Ah, a Bíblia e a fé ela não se contrapõem. A Bíblia é devidamente interpretada, né? E a ciência devidamente estabelecida, elas não se contrapõem porque o autor é o mesmo. E isso é muito interessante se pensar. Agora, já que a gente está comentando isso, né? Já que a gente está comentando então que a fé ela pode ser, como posso dizer, estimulada e trabalhada, para falar um exemplo de forma prática, se eu te perguntasse, né? Quais são os motivos que você tem para crer em Deus? Alguns deles, né? Porque a gente não tem uma live aqui de horas para falar sobre, mas algumas argumentações. O que você diria, né? Sobre motivos para crer? Aliás, há motivos para crer? Uma boa pergunta, né? Primeiro, o maior motivo para eu crer em Deus é o meu relacionamento pessoal com Ele, né? Eu tive uma Hum. experiência real com Deus, né? E não há nenhum tipo de argumento lógico e racional que possa ser mais convincente para mim do que a própria experiência pessoal com Ele, né? Mas é fundamental a gente conhecer as evidências, sim, racionais que apontam para a existência de Deus. Tem várias, né? E cada uma delas é grande para explicar, né? Não Então, assim, eu daria vou para explicar uma só. Vou explicar uma, para não falar que eu não vou explicar nenhuma, e vou citar as outras, pode ser? Vai lá, pode ser. Então, assim, tem Deixa o várias, pessoal, né? Por exemplo, oi? deixa o pessoal Travou. curioso, eu vou pesquisar as outras. Pois é. Então tem vários, eu vou citar, por exemplo, tem um argumento cosmológico, o argumento cosmológico de Leibniz, que tem um pouco de diferença do tradicional, tem o argumento moral, tem o argumento teleológico, enfim, são vários argumentos. Eu vou explicar o cosmológico. Né? O cosmológico ele parte do princípio metafísico de Parmênides, né? Que ele disse assim, ó, ex nihilo nihil fit, né? Nada vem do nada, né? É até bem intuitivo, né? Então, se você entende que nada vem do nada, logo há apenas duas possibilidades a partir disso, né? Ou nada existia, e portanto nada poderia vir a existir, ou algo sempre existiu.
né? Como a gente existe, a gente está aqui fazendo essa live, então algo sempre existiu. A discussão é, o que sempre existiu? Aí a gente tem duas opções, ou foi o universo, ou foi alguma coisa além do universo. Só que a gente sabe que o universo ele não é eterno, não foi eterno, não sempre existiu, né? Ele foi criado, né? E a gente tem alguns argumentos que provam isso, né? Por exemplo, o efeito Doppler e a lei da termodinâmica, né? Não sei se vai dar tempo de explicar, eu vou deixar só no ar, depois vocês pesquisam aí. Mas enfim, a gente já sabe que o universo foi criado um dia, né? Tem a teoria do Big Bang e tudo mais, enfim. Mas geralmente o pessoal usa para explicar quando em debates que o universo foi criado a partir do efeito Doppler ou da lei da termodinâmica. Geralmente ainda tem o negócio da gravidade também, de fundo e tal, mas isso não sei explicar muito bem, não. Essa é mais difícil. Aí geralmente quando eu estou explicando, eu vou por esse caminho. Ou o efeito Doppler ou a lei da termodinâmica, que eu acho que são mais tranquilos. Né? Mas se o universo foi criado, aí a gente chega numa conclusão, que algo além do universo foi criado. Agora, como a gente sabe que esse algo além do universo foi Deus? A gente entende que esse algo além do universo foi Deus. E quando você entende que esse algo além do universo foi Deus? Primeiro, se algo além do universo é algo que é transcendental, né? Sim. Uma vez que uma causa não pode depender do efeito, esse algo que transcende o universo, ele precisa também ser o quê? Imaterial. Por quê? Porque ele gera a matéria, né? Ele tem que ser também atemporal. Por quê? Porque também o tempo foi criado, né? A relatividade geral diz que o tempo, espaço e a matéria elas são relacionadas, né? Ou seja, tudo passou a existir com uma criação, então é algo que algo que vai além do universo. Tem que ser transcendental, tem que ser imaterial, tem que ser atemporal, ele tem que ser não causado, né? Porque ele foi a causa primeiro, ele tem que ser pessoal, porque ele causou algo, ele tem que ser totalmente poderoso, por quê? Porque ele criou todas as coisas. E essas características são as mesmas do Deus judaico-cristão, né? Curiosamente, é a mesma característica do Deus judaico-cristão. Então faz sentido a gente interpretar que foi o próprio Deus judaico-cristão que criou todas as coisas. Esse é um dos argumentos que a gente utiliza, que apontam que é uma evidência, né, da existência de Deus. Como eu disse, tem vários outros aí, o argumento moral, o argumento teleológico, o argumento cosmológico de Leibniz, existem vários, muitos outros, né? Mas esse... Só para vocês terem um gostinho aí. Que existe sim evidências. A nossa fé não é uma fé cega, mas é uma fé pautada aí também nas evidências. Sim. Então, tá vendo aí? Tem motivos para crermos. Agora, olha só que interessante, né? Fiz questão, né, a gente comentar um pouquinho disso, de motivos para crer, porque apesar disso, né, apesar de nossa fé ela dialogar com a razão, muitas vezes na academia, ainda assim, ela não é tão bem vista. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Se existem certos preconceitos, se você percebe isso, né? A fé na academia, né? Nós como universitários, como é que você tem percebido essa relação? Então, existe um estereótipo. Existe um estereótipo, né? Eu já me deparei... Assim, nas matérias de matemática específico... Não lembro de ter algum professor falando sobre isso. Né? A gente fala sobre cálculo, sobre números, sobre outras coisas. Mas nas matérias de licenciatura já me deparei algumas vezes com professores falando, sim, contra o cristianismo, contra a existência de Deus e tudo mais. Já me deparei, sim. E geralmente eles têm uma visão bastante distorcida, né? Essa visão bem estereotipada do cristianismo, né? E provavelmente a gente vai se deparar com isso, assim... muito provavelmente você vai se deparar com um professor que vai atacar sua fé em algum momento, né? E não sei se é interessante a gente compartilhar alguns exemplos, alguém falar depois, não sei como que você planejou, né? Mas eu acho que é importante a gente pensar mediante esse cenário, né? Como que a gente deve agir nessa situação. Eu, particularmente, não sou daquele cara que sempre confronta o professor sempre que ele critica o cristianismo, né? Às vezes não vale a pena. Acho que você tem que saber bem ali analisar a situação. São casos e casos. Já teve caso que eu levantei e questionei o professor. Geralmente, quando eu acho que convém, né, analisando a situação, né, quando o professor dá alguma brecha, tal, tem professor que não dá brecha para você perguntar nesse sentido, que quer humilhar o aluno, né? Ou que fica com o perima e depois quer te reprovar. Enfim, às vezes o professor é um professor querido, que tem muitos de aluno ali que ama ele, enfim, que ele vai ficar debochando, o pessoal vai rir, enfim, você vai ser ridicularizado ali. Enfim, você tem que, são muitos contextos. Eu não diria assim, sempre você tem que rebater. Talvez eu esteja errado.
talvez esteja errado, eu não, assim, mas eu sou mais socrático. Eu tenho uma visão mais socrática. Como assim, Thiago? Mais socrático. Eu gosto de fazer perguntas. Eu acho que boas perguntas podem revelar as inconsistências das cosmovisões. Então, eu sou assim, eu fico analisando, tipo assim, onde que tem um erro dessa cosmovisão e faço pergunta para que essa pergunta revele essa falha da cosmovisão dele. Então, eu aconselharia um caminho mais assim, mais socrático. Mais uma pergunta como quem não quer nada, mas a fim de que revele aquela inconsistência na cosmovisão que a gente sabe que é falha. Usando uma maíra para ver o que tem ali dentro. Nas perguntas. O Lucas falou bem, determinados debates convém, em outros vai dar confusão, exatamente. É isso que eu tô falando. Não dá para falar sempre faça isso. Não dá pra gente falar isso, né? Tipo, é caso e caso. Mas tem que ter o discernimento ali, do Espírito Santo ali, para saber o momento certo de falar e tudo mais. Isso aí. Mas, de certa forma, o preconceito existe. Não é? Caiu aqui, cara. De certa forma, o preconceito. Mas está inteiro o celular. De certa forma, ainda existe. Agora, isso é interessante. O preconceito ainda existe. Mas não existem referências cristãs na ciência, não existe relação entre fé e ciência, eu posso dizer, propriamente dita, autores cristãos na história, atualmente, formas de conhecimento de pessoas cristãs. Não existem referências hoje, mas curiosamente parece que, se existem, né, e a gente sabe que existem, muitas vezes isso é deixado de lado. É como se, para alguns, como você comentou, nessa visão estereotipada, o cristianismo fosse um espantalho. Né? Fazem aquela versão do cristianismo de espantalho e acabam talvez deixando de lado toda essa gama de pensadores do passado e do presente que de alguma forma conciliaram, fizeram questão de, através da fé, através da ciência, manifestar a sua fé. A gente tem exemplos sobre isso. Eu queria que você pudesse pensar e citar alguns disso, talvez algumas referências que fizessem esse link entre fé e ciência, autores ou pensadores nesse assunto, que você poderia compartilhar. Bom, existem vários, né? Vários. Atualmente, tem uns que eu gosto muito, né? Que eu acho que são os principais apologistas contemporâneos, né? E eu acho que vale muito a pena você ver os debates e conhecer os argumentos, ler os livros deles. Tem dois que eu gosto mais, que é o William Lane Craig e o Norman Guy. Acho que são dois fora de série, né? Posso até indicar, eu não tenho esses livros, mas físico, eu tenho digital. Eu acho que são excelentes livros que a gente pode ler para quem quiser conhecer melhor os argumentos e tudo mais. O William Lane Craig é o Em Guarda e o Norman Geisler é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Já ouvi muito bom, muito bom. Vale muito a pena ler. Né? Alguns mais antigos, né? Tem o C.S. Lewis, né? Que você conhece muito bem também. Agora, no decorrer da história, a gente viu vários pais das ciências que tinham uma cosmovisão e olhavam para aquilo que ele estava fazendo de forma a enxergar Deus naquilo, né? De forma não parcial a sua fé, né? Por exemplo, Isaac Newton, que não necessariamente é o Deus teísta cristão, mas é Isaac Newton, né? Que é o filósofo, é um filósofo matemático, né, que não sabe, que formulou a lei da gravitação universal e as 3 leis de Newton. Ele diz o seguinte: a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta, né? Johannes Kepler também, né? Que foi astrônomo, astrólogo e matemático, que formulou as 3 leis fundamentais da mecânica celeste. Ele vai dizer que as leis da natureza nada mais são do que pensamentos matemáticos de Deus, né? Enfim, o próprio Louis Pasteur, que é um cientista francês, né, que fez descoberta de enorme importância aí na história da química, da medicina, né? Tem uma frase que é atribuída a ele, né? Dizem que foi ele que diz assim: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Né? Então, assim, a gente tem muitas referências de pais da ciência que enxergavam a área de conhecimento dele a partir de uma lente teísta. A gente tem várias referências de pessoas que defendem a existência de Deus a partir da teologia natural, né? Das áreas do conhecimento, como elas apontam para ele. O Lucas está dando outro exemplo aí, na área da história, existem autores cristãos como Jean Delumeau, não sei falar isso, Delumeau, faço ideia como se fala isso. Então tem outras referências aí de áreas como Jean.
Quanto enfim, mais ó, profundo outros na exemplos. ciência, Quanto mais me aprofundo na ciência, mais me aproximo de Deus, Albert Einstein, enfim, então está repletos, né? Mas eu acredito que hum, hoje a gente precisa de mais intelectuais cristãos. Estamos carentes de sim. intelectuais cristãos, principalmente no Brasil, né? Hum, Nas universidades, né? E talvez isso seja uma vocação aí para cada um de nós aí, para que a gente possa nos intelectualizar, ter uma fé racional para fazer diferença aí no ambiente que nós estamos. sim. Então existem referências, existem nomes, sabe, de pessoas cristãs que fizeram diferença na ciência. E olhar disso, lembrar disso, deveria nos ser inspirador. Para vocês que estão assistindo aí, às vezes, diante dos questionamentos, né, como a gente falou lá no início, se a gente não tiver com uma fé fundamentada, pode parecer que só por ouvir um lado da história, só por ouvir as críticas daquele professor, né, que é conhecedor, repito, né, a gente não pode negligenciar isso, mas só ouvindo da visão dele, a forma de ser das coisas, a gente pensa que a nossa fé ela é mínima e que ela não há motivo para ser, mas não é assim. Existem respostas. A gente já comentou isso numa das lives anteriores, que a gente não deve parar nas perguntas, mas buscar as respostas. E muitas respostas existem. Não travar no questionamento, mas usa ele como pontapé. Caramba, estou com dúvida nisso. Amém. Já que tem essa dúvida, usa ela. Aí vem tanto o relacionamento na vertical, quanto o relacionamento horizontal. É você na intimidade com Deus, é você buscando a revelação das Escrituras, buscando respostas na ciência que Ele nos deu, porque o autor da ciência é o mesmo autor, né, da Bíblia, porque Deus é o Criador de todas as coisas, e em tudo isso a gente pode alcançar respostas. Tem dúvida? Pergunta para alguém, não tenha medo de duvidar, mas também não pare na dúvida. Busque as respostas para isso. Eu incentivo, sabe? Inspiro vocês nisso. E olhem quantos exemplos, né? A gente citou aqui alguns, mas tem outros que conciliaram a fé, né, e a sua razão, que manifestaram a sua profissão, vivenciaram a sua profissão como homens de fé. Um nome interessante também é Alvin Plantinga, que eu gostaria até de citar na filosofia, porque no período dele, né, quando ele começou a ter relevância, mais ou menos, era o período onde se havia bastantes críticas a Deus em termos de filosofia, na teologia. Tanto é que é como se estivesse naquela linha de pensamento, né, do Deus está morto, filosoficamente falando. Né? E vem caras como Alvin Plantinga que ressuscitam Deus filosoficamente falando, que fazem questão de não mostrarem argumentos e defenderem a sua fé na academia. E são homens que são admirados, porque tiveram coragem, né? Homens e mulheres, que muitas também fizeram diferença, são admiráveis porque tiveram postura, sabe, de tomar essa iniciativa de não serem incoerentes, serem integrais, vamos dizer assim, porque a gente não pode separar, né? Não, eu religioso sou isso numa caixinha, eu enquanto profissional sou isso. Nós somos um ser integral, biopsicossocial e espiritual. Então, se você tem uma profissão, seja ela qual for, inspiramos, né, você a manifestar a tua fé nela. Seja um biólogo para a glória de Deus, seja um físico para a glória de Deus, seja um professor para a glória de Deus. São até traços, né, que a gente pega da Reforma Protestante, que trouxe muito isso. Né? Na verdade, não é que ela trouxe, mas despertou. Que a Reforma foi uma volta aos princípios que nunca deveriam ter se perdido.